Oi, hoje eu vou estar lendo o último livro da série As Mulheres Têm uma Espécie de Magia. Esse é o livro A Voz da Sereia Volta Neste Livro, da autora Amanda Lovelace. E como nos outros últimos vídeos, eu vou ler o primeiro capítulo e eu espero que vocês gostem. Para a menininha apaixonada por livros, obrigada por ter escolhido viver tempo suficiente para ter a experiência de escrever um livro, depois outro, depois outro e depois outro. Aviso 1. Esta história não é um conto de sereia. Aqui não tem donzelas do mar, não tem o céu sobre o mar, não tem as estrelas do mar, não tem a música do mar. Esta é uma história que conta como tentaram fazer com que ela se calasse e como os gritos dela viraram a lua, de ponta cabeça. Aviso 2. Simplesmente bola pra frente. Conto do Cisne 1. Estou apagando meu fogo, abaixando minhas armas, estou derretendo minha coroa, estou desfazendo meu castelo, e depois jogando tudo dentro do mar perigoso durante todo esse tempo. Achei que eu era uma rainha desgraçada. E só agora consegui perceber que tudo não passou de um faz de conta. Canto do Cisne 2. Tenho um péssimo costume de me representar mais corajosa do que jamais serei, e não sei bem qual de nós estou tentando convencer, eu ou você. Você é um capítulo que eu não sabia se deveria contar, por medo de que eu poderia, de um modo ou de outro, estar escrevendo uma resposta para você no atual capítulo da minha história. Num dos nossos diversos mundos, havia uma menina que não sabia lidar com a imensa tristeza e confusão de alguns momentos da vida. Então ela se aproximou de uma de suas estantes abarrotadas, ficou na ponta dos pés e implorou aos inúmeros livros, de lombadas gastas e tão adoradas: tudo o que eu mais queria neste mundo era ser uma de vocês. Milagrosamente os livros ouviram. Aliás, não só ouviram, daquele dia em diante pegaram a menina e a criaram como se ela fosse um deles. Toda noite, enquanto ela deveria estar dormindo, sua nova família colocava dentro dos contos de fadas sobre princesas e bruxas e sobre as criaturas fantásticas preferidas dela, as sereias. Numa terra muito distante, então aqui começamos o primeiro capítulo, O Céu. Depois que o inimaginável aconteceu, a sereia deixou o mar de seu planeta que tinha secado e, montada numa estrela cadente, voou para o céu. Porta trancada, TV desligada, cortina fechada, coração martelando, cama rangendo, lágrima enchendo o silêncio. Anos destruídos, uma menininha brincava de esconde-esconde no lugar errado. Como ele conseguiu me sufocar estando com os 2 pulsos amarrados com uma fita atrás das costas? Não diga nada. Não tinha nada que eu pudesse fazer, não tinha ninguém que pudesse me ouvir. Uma pedra entalada na garganta. O que pareceu uma eternidade, implorando e gritando e chorando e berrando "Você não me ama?", foi apagada com uma única palavra que saiu da sua boca. Por algum milagre você convenceu minha mãe de que eu não tinha problema, eu pegar a bicicleta, sair na chuva e pedalar à vontade pelo tempo que eu quisesse. Afinal, se fosse para confiar que alguém recuaria diante do perigo, esse alguém era eu, não é mesmo? As garotinhas deveriam estar seguras, pedalando suas bicicletinhas amarelas pelo bairro sem alguém ter que acabar algemado. Procura-se. Pode me chamar de pai, ele me disse. Eu queria tanto ter respondido não, afinal eu já tinha um pai e ele jamais saberia o que é ser um pai. Você não era minha família de sangue, nem minha família escolhida.
Quando não consigo lidar com alguma coisa, eu apago essa coisa. Isto não é um erro de impressão. Brilha, brilha, estrela minha. A primeira estrelinha eu queria escapar só por um dia. Bibliófilo. Queria tanto ser amiga dela, a menina sussurra para as páginas rasgadas e manchadas, acariciando com o dedo as bordas douradas do livro. Nada disso, eu queria mesmo era ser ela, Ariel. Queria tanto ser amiga dela, a menina fictícia responde. Ela levanta o braço para fora do livro, mas depois recua, trazendo a mão de volta quando percebe seu engano. Nada disso, eu queria mesmo era ser ela, Ariel 2. E foi assim que a menina aprendeu a amar, mas sempre mantendo uma grande distância. Às vezes ela não consegue dizer qual é a diferença entre os dias em que andava por esta terra sendo ela própria e os dias em que andava pelos parágrafos sendo outra pessoa. Ninguém percebeu e ela gostou da experiência. Alguma vez você já sentiu saudades da vida que você nunca teve? Porque eu já. Alguma vez você já sentiu saudades da pessoa que você nunca foi? Porque eu já. Sempre que você precisar de uma dose saudável de calma, rasteje pela vidraça embaçada da cabeça dela. Lâminas de grama crescem nas sombras do paraíso, opalas pendem dos galhos em vez de folhas. Rios passam com água de botões de rosa, leite e mel caem das nuvens em vez de chuva. Até aquilo que é totalmente impensável acontece aqui. Crianças aprendem tranquilas, sem medo dos dedos raivosos sobre os gatilhos. Isca escondida na areia. Embora tenda a achar que as papoulas provavelmente conversam em segredo, não tenho nenhuma ilusão de que um dia você vai ler este poema ou qualquer outro. Você está deitada debaixo da lápide sobre a qual coloquei um vaso de planta. Ainda assim, não consigo descansar até escrever estas palavras para você. Eu não sou ninguém, eu também não sou ninguém. Chamada respondida. Homenagem ao poema Não Sou Ninguém, Quem é Você, de Emily Dickinson. Quando digo que ainda estou esperando minha carta de Hogwarts, o que quero dizer é que nunca quis ficar aqui por muito tempo, sempre vagando perdida e sem minha varinha de condão. Talvez eu não seja aquele livro que você lê marcando as páginas e que anda com você o tempo todo, murmurou a menina puxando as mangas do casaco para cobrir as mãos. Talvez eu seja o livro que você esqueceu de marcar e deixou no trem, morta de timidez assim como nós. Será que um príncipe, uma princesa, qualquer um, não poderia simplesmente aparecer e me lançar um olhar cheio de paixão, como se eu fosse uma joia rara e não as ruínas de Pompeia? Quando chegará a minha vez? Em busca de alguém que fizesse com que ela se sentisse parte deste mundo, ela se aventurou por uma série de empreitadas, expedições e viagens. Sempre foi a menina através do espelho. Ela não beijou sapos, ela beijou enormes tubarões brancos. Acho que mergulhar em cartas de amor e mentirinhas e fusos horários e quedas de sinal é sempre mais fácil do que se lançar no imprevisível. Selvagem. O príncipe dos sonhos delas estava bebericando de um jeito meio antiquado, enquanto ela engolia uma flor de lótus. Nenhum dos dois achou que o próprio vício estava fazendo efeito, então deixaram os vícios de lado e fugiram. Não importa onde acabaram chegando, desde que fosse longe, desde que estivessem juntos. Acaso, substantivo. Ele e eu. Eu, despencando daqueles olhos altivos. Quem eu era antes de você? Preciso deixar claro que todo ano encontro o meu príncipe, eu disse. Então, este ano será meu, respondeu ele, plácido.
No exato momento em que ele se deu conta de que poderia apertar seus dedos ao redor do meu pulso com um espaço de sobra e preencher os espaços entre meus quadris com um punhado de pedras e conchas, ele foi lá e fez. Com toda certeza, meu prato estava sempre transbordando. Preencher abaixo, coisas que eu odeio por sua causa. Você não foi o primeiro a me dizer que iria beijar minhas cicatrizes tão bonitas, mas certamente foi o primeiro que me fez acreditar nisso. Agora sei que você não pode salvar outra pessoa. Tudo começou a fazer sentido quando aprendi que para eu me afogar não é preciso uma onda explosiva me acertar. Estou falando da sensação que tenho quando você enrosca os dedos nos meus cabelos pretos e compridos e puxa apenas o mínimo para doer, puxa apenas o mínimo para eu não querer que você pare. Afogamento a seco. Não quero assustar você, mas eu poderia de verdade considerar a hipótese de beber o oceano inteiro se você me pedisse algo assim. O que eu não faria por você? Queria que você tivesse sido meu primeiro amor. Teria até me contentado com o segundo amor. O terceiro é o pior, melhor. Na primeira vez que toquei a sua pele, nasceram pontinhos brilhantes e dourados na ponta dos meus dedos. Ao levar os dedos à boca, só conseguia pensar que tinham um gosto de alguma coisa vinda de outro mundo. Por descuido, não me atentei ao saber ancestral das fadas que alerta seres humanos como a nunca comer ou beber nada que pareça bom demais para ser verdade, e assim não se perder completamente. Melmidas. Você é o tipo de trama que já inspirou épicos de milhares de páginas. Quantos séculos você viveu? Encontrar um jeito de caber nos seus braços beijados pelo sol era quase dolorosamente fácil. Você sempre foi meu naufrágio preferido. Todas as manhãs, antes da aula, minha mãe não me dava café. Ela me dava sabedoria. Primeiro, penteava meu cabelo com um garfo. Logo depois, tranças caíam até a minha cintura enquanto ela dava um beijo na minha testa, sussurrando: Preste atenção. Não ouse se debruçar na janela e jogar as tranças para fora. Nunca se sabe quem é que vai aparecer ali. E subir, subir, subir. Lembre-se do meu conselho. Até mesmo os malvados vão ficar desnorteados e derretidos por você. Nunca se deixe enganar por um trapaceiro. As mães sabem das coisas. E esse é o fim do primeiro capítulo deste livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o livro da Amanda Lovelace. E se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram dessa leitura, vocês curtam e compartilhem esse vídeo com mais leitores. E me sigam também no Instagram de leitura deste canal, porque lá eu estou postando os livros que eu estou lendo e também vocês podem estar pedindo e opinando sobre quais serão as próximas leituras. Até a próxima!